texto de hoje é João capítulo 3, versículos 8, o primeiro texto, que diz assim: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está na tela, vocês podem ler juntos em uma só versão. Vamos lá, 3, 2, 1. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Zacarias capítulo 3. Zacarias, o penúltimo livro do Primeiro Testamento. Zacarias capítulo 3, diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Versículo 8, o principal da nossa ênfase. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Capítulo 6, versículo 9, é uma sequência do capítulo 3, uma palavra de Deus para com Josué. E a palavra do versículo 9, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Versículo 12, o último versículo da nossa leitura. E fala-lhe dizendo: assim fala, e diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Você concorda com essa palavra? Diga amém. Deus torna cativo todo o nosso entendimento a essa transformadora palavra
que nós não venhamos permanecer inalterados diante dela. Toda resistência a esta palavra em nós seja anulado no poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. O primeiro texto de João capítulo 3, versículo 8, é um texto que me leva a começar com uma pergunta a todos nós. Como está o assoprar do vento do Espírito na sua vida? O diálogo de Jesus com Nicodemos vai nascer essas palavras quando Jesus vai dizer a Nicodemos a marca, a característica, a essência daqueles que nascem do Espírito, é que ele se move assim como o vento se move. Fica muito claro nas palavras de Jesus de que aquele que é nascido do Espírito, ele é assoprado pelo Espírito. O Espírito move, o Espírito locomove, o Espírito desloca. Parece-me de uma maneira muito clara, Jesus nos ensina que aqueles que são nascidos do Espírito, nascido do Espírito é um termo de sinônimo da nossa conversão, do nosso novo nascimento, da nossa regeneração. Jesus está dizendo aquele que de fato é um salvo, aquele que de fato nasceu de novo, aquele que de fato o seu nome está escrito no livro da vida. Este jamais viverá uma estagnação como estilo de vida. Eu vou repetir. Aquele que é nascido de Deus, aquele que verdadeiramente é um salvo, ele jamais viverá uma estagnação, uma inércia, como se fosse um padrão, como se fosse um estilo da sua vida. Assim como o vento não é estático, assim como o vento não é inerte, assim como o vento, ele não é algo paralisado, assim como o vento, ele não fica retido em uma geografia, ele não pode ser manipulado, ele não pode ficar inalterado. Vento é sinônimo de movimento, de ação e de deslocamento. E Jesus está dizendo: aquele que nasceu do meu espírito jamais viverá uma estagnação. Você consegue entender o quanto que isto é sério quando nós falamos de renovação? Você consegue entender de que viver uma renovação de vida é uma questão de evidência que nós nascemos do Espírito? Porque uma das naturezas do vento é exatamente essa. Não existe uma previsibilidade no vento. Aquele que vive uma vida em Deus, a sua vida ela é dinâmica, ela não é estática. Existe uma narrativa na história de José que ela é muito curiosa. Ela é muito curiosa porque o texto fala de que da venda de José à caravana de ismaelita pelos seus irmãos, até o reencontro de José com seus irmãos, passará aproximadamente 20 anos. 20 anos. Deixa-me fazer uma pergunta aqui para vocês. Em 20 anos, muda muita coisa, sim ou não? Pensa em você 20 anos atrás.
Não precisa olhar na carteira de identidade, senão você vai assustar, né? 20 anos atrás, como era você fisicamente, 20 anos atrás, como você era em relação a pensamento, em relação às emoções, em relação à vida. Gente, 20 anos, muda muita coisa. Aí o texto diz que 20 anos se passaram. 20 anos se passaram, 2 décadas se passaram. E quando houve a fome na terra, e então os irmãos de José vai ao Egito para buscar mantimento, e o texto fala que quando ele chega, a Bíblia diz que imediatamente José o reconheceu. 20 anos se passaram, e José o reconhece no primeiro olhar, mas a Bíblia diz que eles não reconheceram José. Existem pessoas que passam tempos, e essa pessoa não muda. Essa pessoa fica estagnada. Essa pessoa fica inerte em todas as direções da vida. Ele não muda a sua relação dentro de casa, ele não altera no seu casamento, ele não muda na sua vida cristã, ele não muda o seu estilo de vida, ele vive uma estagnação. Existem pessoas que ao passar dos anos, a mutação temporária não explica que ele está mudando. São pessoas que não mudam, são pessoas que não se alteram, são pessoas estagnadas. E a estagnação é algo que não condiz com a essência da vida cristã. A estagnação não condiz com o padrão de vida que Deus te chama para viver em todas as áreas da sua vida. E nós temos muito problema com mudança. Quem gosta de mudar aqui de casa? Quem gosta de mudar? Levante a mão. Você levantou a mão porque você não arruma as coisas lá, né? O Alejandro que levantou a mão, né? Eu gosto de mudar, porque ele não arruma nada. Mas mudança é tenso, sim ou não, gente? Mudança é tenso demais. Mudança, quando se fala de mudança, chega a arrepiar. Se arrepia. Mudança, nós temos profundas resistências com mudanças. Mudanças de casas, mas essa resistência a mudanças diz respeito a tudo na vida. A tudo na vida. E preste atenção, quando eu vivo silenciosamente uma estagnação, quando eu não vivo uma renovação como sendo um padrão da minha vida, quando eu não entendo que a renovação faz parte de quem nasceu do Espírito, de que a renovação faz parte de quem está em Cristo, eu tenho profundas dificuldades de ler, de discernir as mudanças que Deus quer gerar na minha vida. O que existe em comum com a história da Arca de Noé, com a história do Egito na história de Israel, com a serpente de bronze na história de Israel, com o barco e as redes dos discípulos e com o templo na história de Israel no Primeiro Testamento? O que existe em comum com todos esses fatores? Uma só coisa: temporalidade. A Arca de Noé foi algo que Deus gerou em Noé. Um projeto divino, um projeto ousado, um projeto sobrenatural. Um projeto que deu muito certo. Um projeto de salvação, um projeto de livramento, um projeto de perpetuação. Agora veja, a arca
A arca foi construída para um propósito. Quando ela cumpriu o seu propósito, ela perdeu a sua validade. Você não encontra Noé transformando a arca em um museu, venerando aquela arca, porque afinal foi o projeto que Deus deu, centímetros de cada metro quadrado, o modelo. Como eu preciso preservar isso aqui, eu vou morar aqui dentro. Não, acabou o dilúvio, desceu da arca, a vida continua, porque a partir de agora havia um novo projeto para a vida de Noé. A arca estava com a sua validade vencida. O Egito, na história de Israel, Deus vai permitir que a história de Jacó vai para o Egito em 70 pessoas. E lá no Egito, Êxodo capítulo 1, o texto fala que esse povo vai multiplicar, esse povo vai crescer, eles vão se tornar milhares vão ficar ricos, eles vão ficar numerosos naquela terra. O Egito foi um período na história de Israel para os fazer crescer e multiplicar. Agora, o Egito tinha prazo de validade na história de Israel. E teve um dia que Deus disse: Moisés, acabou esse período, acabou este ciclo. Acabou este ciclo, estou tirando o meu povo daqui. A serpente de bronze, Números capítulo 21, o povo havia pecado devido à murmuração. Esse povo murmurou, e a Bíblia diz que Deus enviou um juízo. E o texto fala de que o juízo de Deus foi que serpentes do deserto começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer, e o povo chegou a Moisés e disse: Moisés, o povo está morrendo, as serpentes estão envenenando o arraial, a morte está no arraial. E Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, e agora? E Deus fala: construa uma serpente de bronze, uma serpente de metal, e ergue ela bem alto. E de sorte aquele que foi picado por esta serpente, quando olhar para a serpente de metal, o veneno será removido do seu sangue e ele será curado. O barco e as redes foram de suma importância na vida dos discípulos. Foi a rede e o barco que foram instrumentos e veículos para abençoar as suas famílias, a manutenção da vida. Mas teve um dia que Jesus chega, Lucas capítulo 5, e diz: olha, prazo de validade vencido, deixa o barco e deixa a rede. O templo, aquela paixão de Davi, ele queria construir o templo, Deus não deixou, veio Salomão, e Salomão constrói o templo se tornou a geografia mais santa, mais valiosa, mais sagrada da história de Israel. Mas a característica do templo, nesse sentido de ser uma centralidade da fé, da devoção, da adoração, tinha um prazo de validade. Quando Jesus vem e ele diz: o meu corpo é o templo, ali Jesus vai transferir todo o princípio espiritual do templo e vai dizer: eu permiti o templo simplesmente para você entender que agora quem é o templo é você, é eu. Qual é o grande problema? É que o povo teve problema com todos eles, excetuando a arca. Israel não quis sair do Egito. Eles não entenderam que o Egito foi temporário. A serpente de bronze. Se você lê a história do rei Ezequias, você fica abismado.
séculos depois. Você sabe o que Israel fez com essa serpente? O texto fala que eles pegaram essa serpente e eles começaram a adorar a serpente. Eles transformaram a serpente em um ídolo. E será nos dias do reinado de Ezequias que a serpente vai ser destruída. De Moisés até Ezequias é muito tempo. O que o povo não entendeu é de que a serpente de bronze foi algo temporário. E o barco? E a rede? Pedro, diante da maior frustração da sua vida, ele voltou para o barco, ele voltou para a rede. E o templo, ainda hoje, nós sofremos com uma mentalidade templocêntrica. Quando eu não entendo que o Deus que eu sirvo, ele não é estático. O Deus que eu sirvo é um Deus dinâmico. O Espírito que habita em mim é um Espírito dinâmico. Ele não tem compromisso em me deixar estagnado e inerte. Deus, de tempo em tempo, está mudando as rotas da nossa vida. E é isso que Maria e José não entendeu. Durante 12 anos, José e Maria indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. E o texto fala que teve um ano que eles foram. E quando eles retornavam, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Mas todos os anos Jesus estava. Todo ano eles iam, festejavam, e no retorno Jesus estava na caravana. Para que me preocupar? Esta é a rotina. É assim que Jesus é. Ele é filho de Deus, ele é o Deus encarnado, mas é assim. Essa é a nossa agenda. E ele já conhece a nossa agenda. Ele já conhece a nossa rota, o nosso roteiro. Mas naquele ano, Deus mudou a rota e eles não perceberam. Há muitas coisas desorganizando em casa. Há muitas coisas desorganizadas no casamento. Há muitas coisas desorganizadas nas finanças. Há muita coisa desorganizada na vida. Sabe por quê? Porque nós estamos acomodados numa estagnação, achando que o nosso Deus é estagnado. A gente acha porque Deus nos abençoou por aquele jeito, daquela maneira, naquele lugar, que Deus vai permanecer assim sempre. E Deus, esta noite, está te dizendo: o teu Deus não tem compromisso com a inércia. E se você é filho de Deus, prepara o teu coração para se mover nos movimentos de Deus. Te prepara para se mover nos movimentos de Deus. Porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero que vocês, por favor, leiam os textos, porque é Bíblia, é palavra de Deus. E antes disso, eu quero que vocês leiam essa frase, por favor. Eu conto até 3. 1, 2, 3. Vocês acreditam que isso é tudo que a gente pode fazer? Não, né? Vamos lá? 3, 2, 1. Você não pode receber o que Deus tem para você, até você soltar o que Ele está tentando tirar. Deus quis tirar o povo do Egito. Quantas vezes Israel tentou voltar para o Egito? São mudanças que Deus quer realizar na nossa vida, mas a rotina é cômoda para nós. A rotina, ela é confortável para nós.
E quando nós falamos de renovação, nós estamos falando de um Deus que está empenhado em mudar as coisas na nossa vida. Eu quero que vocês leiam em alto e bom som, porque é palavra de Deus, é palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Esteve apresentada em todos os textos. Isso significa que Deus é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de mudanças. Se eu estou dialogando com aquilo que está empoeirado, se eu estou dialogando com aquilo que está envelhecido na sua natureza, se eu estou dialogando com aquilo que está degenerando, se eu estou dialogando com aquilo que está em decomposição, se eu estou dialogando com aquilo que está em declínio, eu não estou na linguagem de Deus, eu estou na contramão de Deus, porque o Deus que é o teu Deus, que te chamou para ser igreja, é quem diz que o caminho que Ele preparou para você é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando. O marido vai brilhando, 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 brilhando. A esposa vai brilhando, brilhando, brilhando. Os filhos vão brilhando, brilhando, brilhando. A igreja vai brilhando, 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 até chegar o dia perfeito. Este é o padrão e a vida que Deus chamou para nós viver. Se alguém entende Deus falando isso, aplauda o nome do Senhor Jesus para sempre. Entenda que renovação é a linguagem do reino.
A renovação é a linguagem do reino. E por que a renovação? E por que Deus está tão empenhado na nossa renovação? É porque a renovação é o caminho da nossa originalidade. Eu vou repetir. O caminho da renovação é o caminho da sua originalidade. À medida em que você envelhece por dentro, à medida em que você envelhece nas suas motivações, à medida em que o brilho vai ficando ofuscado, à medida em que você vai vivendo essa letargia, você vai ficando cada vez mais distante do que é a sua originalidade em Deus. À medida em que você se renova, mais original você vai se tornando. Nós não podemos negociar com a não renovação. Se renove e original você se tornará. Você me entende? Diga amém. Tendo dito isso, eu desejo que nós oramos para que a gente entenda de que o projeto de Deus para a renovação na nossa vida é algo muito mais profundo e amplo do que nós podemos imaginar. O segundo texto, que é o texto de Zacarias, Zacarias vai ser escrito para o povo pós-exílio. O povo havia saído do cativeiro babilônio, eles estavam confusos, eles estavam totalmente desmotivados, eles estavam vagarosos para reconstruir o templo e para reconstruir a adoração. E Deus então levanta Zorobabel para trabalhar o povo numa liderança civil. E Deus levanta o sumo sacerdote Josué para trabalhar a reconstrução da adoração. E o texto que nós lemos vai nos mostrar uma visão do mundo espiritual, aonde que Josué estava diante de Deus e Satanás estava lá, apontando os erros de Josué. E lá estava o adversário acusando Josué diante de Deus. E de repente, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta para advogar Josué. E o texto fala que Deus vai perdoar Josué. A Bíblia diz que Josué será tirado de toda a sua iniquidade. Assim como o anjo fez com Isaías na visão, no capítulo 6, o Senhor está fazendo a Josué. E Deus libera uma palavra para Josué. E a palavra que Deus vai liberar para Josué, ela se tornará uma tipologia profética para Jesus. O anjo do Senhor vai falar para Josué as seguintes palavras: o povo está quebrado, o povo está caotizado, o povo está desestimulado, o povo está perdido, o povo está confuso. O povo está desorientado, o povo está desmotivado. As ruínas do templo, as ruínas das muralhas tornaram um caos as emoções, as esperanças de Israel. O povo estava sonolento espiritualmente. A nação de Israel estava totalmente caotizada, arruinada. E agora, Deus vai falar para Josué, o sumo sacerdote, dizendo: estou fazendo uma obra em você, aonde que o teu nome será renovo. Diante de uma história
arruinada, destruída, desconstruída, Deus levanta Josué, o sumo sacerdote, com uma unção, com uma autoridade, com uma essência de renovo para toda a nação. Eu venho te dizer em palavras muito simples esta noite, de que Deus está empenhado em não apenas renovar você. Nós teremos um encontro aqui, nós teremos uma ministração a respeito dos caminhos que Deus utiliza para nos renovar. Quais são as estratégias de Deus para renovar o seu povo, para renovar os seus filhos? Será uma noite fabulosa. Deus está empenhado em renovar você. Claro que Deus está. Mas eu quero que esta noite você entenda de maneira muito simples. Mas se você crê nisso, muitas coisas serão mudadas à sua volta. Você precisa crer de que a obra que Deus está fazendo em você é para te levantar como um renovo para a vida. Você consegue entender isso? Você ouve muitas pessoas lamentando, muitas esposas lamentando do marido, muitos maridos lamentando das esposas, você vê muitos filhos lamentando dos pais, funcionários lamentando dos seus patrões, as pessoas lamentando dos seus amigos, lamentando da vida, lamentando das circunstâncias, lamentando das situações. As pessoas lamentam. O que elas muitas vezes não entendem de que é da vontade de Deus, em que elas se apresentem como um renovo para a vida. Que diante desse marido que está disfuncional, essa mulher será um renovo para este homem. Diante desta mulher que está passando por uma crise no cumprimento dos seus papéis, este homem será um renovo na vida desta mulher. Esses filhos serão um renovo para o coração dos pais. Este empregado, este funcionário, este trabalhador, quando ele chegar naquele ambiente de trabalho, ele será renovo para aquela atmosfera, para aquele ambiente. Deus está dizendo: eu te tomo pela tua mão e planto algo dentro de você, que aonde você plantar os seus pés, o teu nome será renovo aonde que você estiver. Você precisa crer nisso esta noite. Você precisa crer que o que Deus nos chama a ser é renovo. Esqueça que o seu nome é João. Esqueça que o seu nome é Maria. Esqueça que o seu nome é Pedro. O seu nome é renovo diante da vida. As suas palavras são renovo. As suas intervenções é renovo. Nós não somos chamados para tocar uns aos outros e desvitalizar uns aos outros. Nós não somos chamados para entrar e a partir das nossas intervenções os ambientes ficarem entenebrecidos, obscurecidos. Não. Deus está dizendo: você na minha mão, como renovo, é uma chave estratégica que eu vou te deslocar. Andelomondio e verdes. Eu vou fechar essa porta para você ir para aquela direção, porque quando você ardemomanécia, eu vou te colocar lá numa prisão de Filipos, uma prisão desumana, mas dentro de você tem o poder de renovo, que quando você chegar nesta prisão, Paulo e Silas, nunca mais esta prisão será a mesma. Vai mudar todo o cenário.
Quem diz que Deus nos chamou para entrarmos e sairmos e as coisas permanecer do mesmo jeito? Quem diz que os ministérios da igreja é para receber os seus diagnósticos de imperfeições? Quem diz que esta casa é para receber todos os dias as declarações do que está errado, as declarações das coisas que precisam melhorar? Não, esta casa, esse ministério, esta igreja está aqui para você pisar os passos do renovo. Eu estou neste ambiente, eu estou nesse casamento, eu estou nessa história, eu estou nesta cidade, eu estou nesse país para que o meu nome seja renovo entre o caos. Alguém ouve a palavra de Deus aqui? Alguém é tocável por esta palavra aqui? Diga para quem está ao seu lado: eu sei qual é o seu nome. Diga: eu sei qual é o seu nome. E fala o seu nome, diga, não é aquele da identidade. Fala no mundo espiritual, o seu nome é renovo, é renovo, é renovo, é renovo, é renovo, é renovo. Alguém é tocável por esta palavra? Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. É por isso que Josué é o tipo, é a sombra profética de Jesus. Porque Jesus veio para ser um renovo, primeiro, na sua descendência. Dá uma olhada na genealogia de Jesus. Só gente que não prestava. Gente com um passado tenebroso. Gente com pecados hediondos. Só gente problemática. Mas quando Jesus nasceu nessa descendência, toda a história foi redimida, porque ele entrou para a descendência, para ser renovo para a descendência. Você é o renovo da sua parentela. Você é o renovo para a sua parentela. Você é o renovo para os seus familiares. Você é o renovo histórico da sua família. Ele vai encontrar com o homem à beira de um caminho. E Jesus será renovo para o Bartimeu. Ele será renovo para aquela mulher do fluxo de sangue. Ele será renovo para os leprosos. Ele será renovo para aquela casa que estava sendo perturbada por um demônio na vida de uma menina. Ele será renovo para a casa de Jairo. Ele será renovo para a viúva de Naim. Ele será renovo para Betânia. Ele será renovo. Ele será renovo para aquele ladrão que está na cruz, vivendo os últimos minutos de vida. Aonde que o renovo chega, você não morre do mesmo jeito depois que me conheceu. Ele é renovo, ele é renovo, ele é renovo. Aqui está o retrato. Aqui está o retrato do que é a nossa identidade. Aqui está o retrato onde está a nossa identidade. A vontade de Deus é nos plantar como renovo em meios a qualquer situação caótica. Não se junta aos murmuradores da vida. Não se juntam àqueles que só sabem descrever caos. Não se ajunte àqueles que dão sentenças erradas. Não, Deus te plantou nesse tempo
para que você se levante como um renovo, como um renovo, como um renovo, como um renovo. Em nome de Jesus. Ficamos em pé em nome de Jesus. O que nós carregamos dentro de nós é capaz de transformar desertos em mananciais. É isso que Deus está falando com Josué, o sumo sacerdote. Tu és renovo para essa situação tão problemática e caótica. Eu quero orar com você agora. Você precisa se apropriar dessa palavra. Você precisa crer de que o teu nome no mundo espiritual é renovo. Se você não tem crescido, se você não tem melhorado, se você não tem avançado, se você está regredindo, a graça de Deus para te restaurar. Se a estagnação é o seu ponto de conforto, se a rotina é algo que te conforta, a rotina é algo que não te perturba, a rotina é algo que não te incomoda, a rotina é o travesseiro que lhe faça repousar com tranquilidade. Eu sei o quanto que a rotina ela é atraente, o quanto que a rotina ela é convidativa, o quanto que a rotina ela é fácil, porque nós sabemos quando começa, como nós temos o controle de todos os detalhes. Mas este mês, Deus está te chamando para você rasgar toda a agenda da rotina, toda a estagnação que te ameaça, toda a estagnação que tem te encadeado. Deus quer te libertar. Deus quer te levantar na terra como um renovo para muitas vidas e muitas situações. Como eu disse terça-feira passada, eu quero que você neste momento dê nomes a pontos cruciais da sua vida que precisa de um tocar renovador de Deus. Eu quero que você dê nomes aí na sua mente, de áreas na sua vida que precisa de um tocar renovador de Deus. Talvez é no casamento. Não há novidades, não há surpresas mais. Talvez é na sua vida a sós com Deus, que estagnou. Você está naquela linguagem da manutenção. Você está sobrevivendo. Não. A vontade de Deus não é que você sobreviva. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Dê nomes às áreas mais cruciais que necessitam de uma renovação. Dê nome a isso. Não tenha vergonha. Dê nomes a isso. Dê nomes a isso. Há uma unção renovadora sobre nós nesses dias. Você que está com isso bem definido no seu coração. Você que está com esses pontos bem definidos. Venha apresentar isso diante do altar.
Vem apresentar aqui diante do altar, porque eu sou o primeiro que estou apresentando diante de Deus os meus pontos, as áreas da minha vida que eu preciso renovar. Saia do seu lugar. Você que tem apresentado algo para Deus para ser renovado, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Apresenta isso diante de Deus, apresenta isso diante de Deus. Eu não acredito que alguém vai ficar no banco, eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que na sua vida não existe pontos renováveis. Venha aqui para frente, venha todos. Venha colocar diante do altar a renovação que você clama esta noite, a renovação que você anseia esta noite. Venha aqui no altar de Deus. Se derrame diante do altar de Deus. Se derrame diante do altar de Deus. Há um novo brilho, há um novo brilho, há um novo brilho. Há um novo brilho de Deus. Há um novo brilho dos céus. Há um novo brilho dos céus. Apresente diante de Deus, apresente diante de Deus. Coloca diante de Deus isso. Eu não sei o que roubou a tua vitalidade. Eu não sei aonde que está drenando isso. Mas o Espírito te toca hoje. O Espírito te toca hoje. O Espírito te toca hoje. E Ele te diz: tu és renovo para mim. Tu és renovo para mim. Tu és renovo para mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Visita, visita. Toca agora, toca agora. Dá um start a um novo tempo de renovação na vida deste homem, desta mulher. Aperta um start neste coração. Aperta um start nessa vida. Assopra o vento da renovação. Traz vida para aquilo que desfaleceu. Traz vida para aquilo. O Espírito te toca agora. Ao mover de Deus sobre ti, ao Espírito do renovo sobre ti, ao Espírito do renovo sobre ti. Alabaia. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo e vasos novos pra te adorar. Oh, sim, vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar, Senhor. Traz renovo e vasos novos pra te adorar. Eu profetizo a unção do renovo na tua vida. Eu profetizo a renovação neste coração agora. Eu profetizo a renovação dos dons do Espírito que está em você. Eu profetizo a renovação dos dons do Espírito na tua vida. Eu profetizo renovação na tua casa. Eu profetizo renovação no teu casamento. Eu profetizo renovação na tua saúde. Eu profetizo renovação nas suas finanças. Eu profetizo renovação em todas as áreas da sua vida. Recebe o vento de Deus.
Recebe o renovo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu nome é renovo. O teu nome é renovo. O teu nome é renovo. Traz renovo. O teu nome é renovo. Vasos novos.